Então, boa noite a todos. Bem-vindo. Este é o primeiro ciclo de conversas Pensar Lisboa, que é promovido pela lista Lisboa Mais Liberal. E são eventos que nós vamos ter daqui para a frente e que decorrerão até à data das eleições, caso sejamos a lista vencedora, naturalmente, como esperamos, mas também que poderemos organizar e colocar ao serviço da lista adversária, caso venha a ganhar, mas acima de tudo ao serviço do partido, porque no fundo o que pretendemos aqui é debater temas que são relativos à nossa cidade. No fundo é um diagnóstico que pretendemos realizar para também poder criar um programa rico em conteúdos, de forma a poder oferecer aos cidadãos, aos municípios da cidade, o melhor que eles desejam. E, portanto, nada como aprender, conhecer e assumir que estas informações são importantes para todos, debater e depois pôr ao serviço da comunidade. Desta forma, eu passo, sem perder muito mais tempo, eu gostaria de passar a apresentação das pessoas que estão aqui conosco. Em primeiro lugar, apresentar a Joana Cascais de Freitas. A Joana é coordenadora do projeto Pela Cidade Fora, da EML, a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa. No fundo é um programa, este programa é um programa criado em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Associa pedagogia para a mobilidade e ações práticas, em que, por exemplo, se ensinam os mais novos a andar de bicicleta, utilizar transportes públicos ou a circular na cidade de forma segura. Entre janeiro e dezembro do ano passado, este programa Pela Cidade Fora desenvolveu mais de 110 atividades, em que contaram com o envolvimento de 53 escolas do município e mais de 1.500 alunos. Foi também responsável pela área de serviço ao cidadão da EML, onde era precisamente responsável pelo departamento de gestão de reclamações e atendimento telefónico, bem como pela organização de eventos. Para estas atividades, a Joana também foi professora assistente da Universidade Moderna, nas licenciaturas de Estudo Europeu de Sociologia, nas cadeiras de Pensamento Político, Sociologia da Família, Minorias Éticas, Sociologia da Sociedade de Consumo. A Joana tem licenciatura em Estudos Europeus, Ciências Sociais e Humanas. O nosso outro convidado, a Rita. A Rita Castelo Branco é arquiteta e urbanista, tendo completado o diploma de formação avançada em urbanismo e gestão de território no Instituto Superior Técnico em 2007, onde também desenvolveu um trabalho de investigação em morfologia urbana, publicado em Portugal e no Brasil em 2012. Trabalhou ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa durante 15 anos, tendo ao longo da sua vida profissional desenvolvido relevante experiência na área do planeamento, do desenho urbano, traçado viário, sempre tendo a requalificação do espaço público e as pessoas no centro das suas preocupações. Neste contexto, destaca o seu contributo para a promoção de um sistema de mobilidade mais sustentável para Lisboa e para uma abordagem holística do problema, conforme atesta o MOVE, que é o Programa de Visão Estratégia para a Mobilidade de Lisboa, do qual é coautora. Merece particular enfoque o seu trabalho no incentivo do uso da bicicleta como meio de transporte, tendo sido responsável técnica pelo planeamento do sistema de bicicletas públicas partilhadas Gira e de boa parte da rede ciclável que lhe serve de suporte. Esteve em áreas de coordenação de projetos europeus na área de mobilidade, tem várias participações como orador em eventos nacionais e internacionais. Em janeiro de 2020 suspendeu o seu vínculo com a Câmara Municipal de Lisboa, onde está atualmente fora de Portugal, para desenvolver um doutoramento em arquitetura dedicado ao tema Wishful City, que é um tema muito interessante e seguramente hoje iremos tocar aqui, que é pensar, planear e projetar uma cidade desejável, tendo como objetivo desenvolver uma metodologia útil que garanta a construção de cidades mais eficientes, felizes e humanas. Portanto, temos aqui duas pessoas, quer a Joana, quer a Rita, com um vasto currículo dentro da cidade, seguramente que nos poderão aportar bastante sobre aquilo que é o diagnóstico da nossa capital. E sem perder mais tempo, eu queria passar já aqui uma pergunta à Rita, que é uma pergunta muito generalista, mas para uma forma introdutória acho que é importante para nos situarmos a todos, que é: quando se pensa um sistema de mobilidade numa cidade, em primeiro lugar, exatamente o que é isto e o que é pensado? Olá, Miguel, e antes de mais, obrigado também pela oportunidade. Confesso que é bom, é desafiante também será, mas é bom ter uma plateia que eventualmente são pessoas menos aptas e menos familiarizadas com o tema, porque eu costumo dizer que muitas vezes estamos sempre dentro de um mesmo circuito um bocadinho fechado, portanto muitas vezes fala-se para pessoas que já estão familiarizadas com o tema e portanto acho que é interessante este leque, suponho que seja um bocadinho mais abrangente. O Miguel tinha-me enviado uma série de perguntas, de facto, sobre quais eram os desafios e quais eram as soluções possíveis e, como disse, tomei de liberdade de fazer uma pequena apresentação, porque eu acho que é mais fácil fazermos um primeiro pacote genérico sobre o que é isto da mobilidade, antes de, se calhar, eventualmente passar para perguntas específicas.
e a minha abordagem obviamente vai ser muito técnica e, como eu também tinha dito ao Miguel, acho que não há provavelmente soluções de direita ou de esquerda, acho que há soluções que são soluções e outras que não são solução e, portanto, toda a ciência é mais ou menos convergente. Julgo é que se pode atacar o problema de várias formas e especialmente comunicá-lo de várias maneiras. Portanto, nós podemos eventualmente abordar a parte social, abordar a parte económica, abordar a parte ambiental, pôr o foco em diferentes pontos de vista, mas no fundo a cidade que vamos criar é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, não são cidades concorrentes, felizmente são sempre o mesmo produto. Em relação, posso se calhar agora partilhar a tela, certo? Sim, só vamos passar aqui o host para si, Rita. Ok. Já está. Já estou. Vamos lá ver se isto funciona. Ora bem, peço desculpa. Primeiro, o Miguel tinha-me perguntado qual era o principal problema da mobilidade e qual era o problema de entrar em tantos carros, o problema da entrada de tráfego em Lisboa. Eu creio que qualquer pessoa que entra em Lisboa sabe qual é o problema, obviamente o congestionamento que canaliza-se para muito poucas ruas, especialmente muito poucas vias, especialmente quando não há grandes alternativas. E portanto basicamente o que nós temos é 400 mil veículos a entrar que se somam aos que cá estão, portanto basicamente por cada 3 carros que circulam em Lisboa, 2 vêm de fora. Isto não só cria problemas no congestionamento à entrada, como obviamente cria uma enorme pressão às próprias vias dentro da cidade. O que tem acontecido, e portanto isto foi basicamente uma ideia de modernidade que ocorreu há algumas quantas décadas, foi acreditar-se que a modernidade e portanto que aquilo que se pretendia era levar as pessoas tão rápido quanto possível onde elas queriam ir. E o tão rápido quanto possível apostou-se, isto não é um problema português, isto era simplesmente uma questão de conceitos, que teve muito a ver com o modernismo, e portanto, fazer a mobilidade toda dependente do automóvel e, portanto, este ser a grande aposta e tudo o resto ficava para franjas da população. Portanto, todo o investimento, e não só o investimento viário, portanto, não só o investimento dos transportes foi grandemente canalizado para o automóvel, portanto, em prejuízo do resto dos modos, mas o próprio desenvolvimento urbano foi todo feito desta forma. Portanto, hoje em dia o que temos são territórios muitíssimo fragmentados, onde é difícil construir um bom sistema de transportes. Portanto, muitas vezes diz que é preciso melhores transportes públicos nos subúrbios, mas o problema é que os subúrbios estão muito dispersos e, portanto, isso complica enormemente. O que nós temos como resultado disto, o que nós temos hoje em dia é basicamente 50-50, portanto 50% das pessoas utilizam os diversos modos de transporte e outras 50 pessoas mais ou menos entram ou circulam de carro dentro de Lisboa, portanto isto em números redondos. Qual é o problema e qual é o impacto e em que é que isto resulta? Bem, este gráficozinho está aqui com umas bolas, não é nada claro, mas é quase mais para me lembrar do que outra coisa. Quanto mais automóveis existem, mais as pessoas fazem quilómetros. Ou seja, a nossa dependência automóvel acaba por não necessariamente nos melhorar o acesso às coisas, mas nos promover que fazemos muito mais quilómetros para trás e para diante. E portanto, até certo ponto, se calhar também não simplificamos muito as nossas opções de vida, etc. Os impactos são, quer dizer, antes de mais nada, as emissões de CO2 e, quer dizer, espero que já todos tenhamos compreendido que o aquecimento global é uma realidade e que isto é efetivamente um problema que não é de todo abstrato, é de facto um problema urgente e concreto, que se mais nenhum existisse. O impacto do automóvel, obviamente, tem a ver com os ecossistemas também, mas falando em coisas muito práticas que afetam a vida e o dia-a-dia das pessoas. Existe uma enorme dependência externa em relação à energia e, portanto, isso desbalança a nossa balança comercial, portanto, desequilibra a nossa balança social.
O automóvel representa um enorme custo para as famílias, portanto, estamos a falar mais ou menos, portanto, há estudos sobre isto, que é cerca de 500 e qualquer coisa, a média será de 500 e tal euros por mês para cada família. Ou seja, fazendo as contas ao carro, à sua desvalorização, aos seguros, às multas, aos estacionamentos, gasolinas, etc. Portanto, tudo junto, isto resulta mais ou menos, salvo erro, em 525 euros por família, uma média mais ou menos. Ora, isto, 1/5 da população vive com isto. Portanto, é óbvio que isto é muito dinheiro para uma família portuguesa e, portanto, se 20% da população vive com isto, há muita outra porcentagem da população que não viverá muito melhor. E qualquer um de nós percebe que cerca de 500 euros num bolso de um português é muito dinheiro. Depois implica uma enorme despesa pública, portanto não é de todo um meio eficiente em termos de economia de contas públicas para o Estado. Congestionamento é a fase visível que todos nós sabemos e com isso vêm perdas de produtividade. A outra questão são os enormes impactos da saúde e pode-se falar em termos de poluição atmosférica simplesmente, portanto estima-se que só em Portugal morrem 700 mil pessoas por ano por causa da poluição atmosférica, que é grandemente causada pelo automóvel. Mas estamos a falar de acidentes rodoviários que têm um impacto brutal no mundo. Estamos a falar de sedentarismo, que por sua vez causa obesidade, stress e uma série de outras consequências que resultam daí, portanto mais acidentes cardiovasculares, etc. Portanto tudo o que tem a ver com mexer-nos menos. O carro ocupa muitíssimo espaço e, portanto, é um meio de transporte muito pouco eficiente, ou seja, na verdade é o meio de transporte menos eficiente que existe em todos os aspectos. É eficiente em algumas circunstâncias, mas como meio de transporte em si, comparativamente com os outros, não é. E tem promovido muitíssimo a cidade dispersa e a exclusão social. O que é que isto quer dizer? Basicamente é mais ou menos, eu não sei se... existe aqui uma perda de escala humana, isto é a Avenida da República até há muito pouco tempo, agora está ligeiramente melhor, não muito, neste troço. O que acontece é que quando nós tentamos acomodar todo o tráfego, obviamente há alguma coisa que fica de fora e foi um bocadinho essa falta de equilíbrio que fez parte dos tempos, etc., mas que hoje em dia todas as cidades perceberam que essa falta de equilíbrio na distribuição do espaço público fez com que de facto se tornasse muito difícil ser outra coisa que não carro, ou seja, ser peão, usar os transportes públicos, etc., ser ciclista eventualmente, tudo isso foi ficando excluído e sendo muito dificultado. E isto implica inclusivamente com a segurança e com a autonomia e com o desenvolvimento das crianças. Portanto, hoje em dia muitas das nossas crianças não vão a pé para a escola, eu diria a maioria, e isso inclusivamente tem impacto no seu desenvolvimento, na sua concentração, e muitas crianças são guiadas para a escola, e isso não é por causa não é porque existem provavelmente problemas com raptos de crianças, é porque os pais, obviamente, com boas razões, têm medo que as crianças sejam atropelladas. O território fraturado é um pouco isto, ou seja, quando nós desenhamos para acomodar e para garantir a fluidez do tráfego tanto quanto possível, vamos nos esquecer das pessoas. Isto é uma imagem em Chelas, em cima do Feira Nova, será se calhar o pior exemplo da cidade de Lisboa, mas não é um exemplo muito diferente do que acontece em muitos outros sítios. E curiosamente aqui, ainda por cima, estamos a falar de população desfavorecida que não tem grande acesso ao carro. Portanto, nós criámos um sistema completamente dependente do automóvel para uma população que não terá grandemente acesso a ele ou terá com muito sacrifício pessoal. O Miguel tinha-me falado nas Smart Cities, outra coisa que é quase automática, as pessoas pensarem que o carro elétrico também vai resolver a cidade. As Smart Cities são obviamente uma coisa muitíssimo interessante, mas são uma ferramenta, portanto têm que ser encaradas como uma ferramenta muito útil, mas que não inviabilizam que nós tenhamos que saber onde é que queremos ir e como é que queremos usar essa ferramenta. O carro elétrico resolve a parte das emissões de CO2, claro que sim, mas, por exemplo, não resolve a questão das baterias, que têm um impacto enorme, e não resolve essencialmente todo o resto dos problemas que há pouco falei relacionados com o carro. Resolve também uma parte das questões de saúde, nomeadamente as da poluição, mas também não resolve todas as outras.
Sim, Miguel. Não estou a ouvir. Não, Rita, é que o Miguel está em mute e a Rita pode tirá-lo de mute, porque é o host da sessão. Sou eu. Está bem. Sim. Obrigada. Bem. É só fazer unmute. Ok, já estou, obrigado. Peço desculpas que aqui é mute e queria aqui fazer um ponto. Rita, e depois queria passar também aqui para a Joana, porque também temos aqui, tem sessões que há um bocado limitados de tempo, com o diagnóstico aqui que a Rita está a fazer. Atualmente, a Rita falou que entram cerca de 600 mil carros em Lisboa e este é claramente um dos principais problemas da gestão da mobilidade da cidade. Quer pelo tráfego que gera, ou pelas emissões de CO2, a gestão ambiental, os custos das famílias. Okay. Foram tomadas algumas medidas, ou têm sido tomadas algumas medidas ao longo do tempo, isto é um processo longo, não é imediato, para conseguir resolver parte deste problema, que é apenas porque no fundo ele está entroncado em uma série de temas pendentes ou relacionados com o assunto. E aqui queria apenas fazer uma pequena reflexão e depois a Rita, com o seu conhecimento técnico, se calhar poderá ajudar, e depois eu gostaria de passar a bola para a Joana, mas é uma pergunta muito rápida. Eu li numa entrevista, eu sei que estamos a falar de uma cidade completamente diferente, embora em termos de essência elas vivem mais ou menos a mesma estrutura, mas li há pouco tempo uma entrevista, até foi recomendada por um colega nosso aqui da iniciativa, no caso da cidade de Pontevedra, em que o Presidente da Câmara de Pontevedra conseguiu retirar 28 mil carros da cidade, o que é brutal para uma cidade do tamanho de Pontevedra, e basicamente o que ele fez foi delineou cerca de 4 metros quadrados do centro da cidade, 4 km quadrados do centro da cidade, e disse aqui não vão passar transportes privados, a não ser para o abastecimento das lojas, enfim, aqueles serviços mais típicos. Com o seu conhecimento técnico, Rita, acha que isto seria viável na cidade de Lisboa? Vamos deixar a parte política de lado, porque eu de certeza que isto também tem um impacto político, porque terá um impacto direto resultante de problemas levantados aos eleitores, mas isto era viável numa cidade como Lisboa? Eu acho que isso até certo ponto é um bocadinho o que tem sido falado em relação à Baixa de Lisboa. Quer dizer, não é bem delimitar, mas reduzir, francamente, uma parte da cidade. Isso tem sido tentado não, realizado em muitos sítios, inclusive o principal eixo de Nova Iorque hoje em dia está grandemente penalizado. E obviamente, quando também politicamente quiseram fazer isso, portanto, transformar a principal avenida de Nova Iorque em espaço público e era a via mais congestionada, é óbvio que toda a gente se revoltou e os taxistas diziam barbaridades e que estão a querer impor coisas da Europa, ideias da Europa em Portugal e isto não tem essa escala. Isto para responder, pronto, entretanto o que aconteceu foi que todo esse espaço público foi tomado pelas pessoas, efetivamente, e o trânsito à volta diminuiu. E hoje em dia o nível de aceitação dessas medidas é de 74%, ou seja, uma coisa que ninguém quis e veio-se provar que de facto essas reações imediatas das pessoas são tomadas com base naquilo que elas sentem que é a realidade, mas felizmente que as decisões técnicas são tomadas com um bocadinho mais do que isso e são tomadas com conhecimento e com exemplos e noutras cidades e com muitas outras experiências, portanto, com os olhos postos lá fora. Portanto, acho que Pontevedra é muito conhecida pela sua visão e, portanto, também com uma questão que é um mapa pedonal, tudo está a uma distância mais ou menos pedonal, claro que é uma cidade muito mais pequena, mas Paris agora quer fazer isso, a cidade dos 15 minutos, e isto tem muito a ver também com a própria maneira como a cidade se constrói e se densifica, porque quando nós temos bairros que são completamente uniformes é muito difícil também ir a pé de uns sítios para os outros, porque a cidade é distante, é aborrecida e está muito menos conectada, portanto tem a ver também com o edificar, não tem só a ver propriamente com uma questão de mobilidade. Mas sim, respondendo diretamente à sua pergunta, acho que Pontevedra pode fazer e Nova Iorque pode fazer. Eu julgo que não disse. Portanto, à volta da principal avenida de Nova Iorque passou a haver muito menos trânsito. E, portanto, ao contrário do que as pessoas possam pensar, e, por exemplo, em relação à Baixa, não é, isto vai infernizar a vida a toda a gente. Não vai
retirar um destino. É natural que até infernize, se calhar, durante um mês, ou 2 ou 3, porque é assim mesmo, isso acontece sempre. Mas ao retirar-se aquele destino, há muito trânsito que evapora. Isto é mesmo parece uma brincadeira, mas isto é mesmo um termo usado pelos engenheiros de tráfego, de evaporação do trânsito, porque efetivamente há trânsito que evapora, porque as pessoas optam por outras coisas. Muito bem, Rita, agradeço a explicação. Eu queria passar aqui para a Joana, porque, no fundo, é o que nós comentávamos há um dia ou 2 atrás, que a EML seria quase o braço armado da Câmara e que consegue executar ou põe na prática, na rua, aquilo que são as diretrizes traçadas pela Câmara. E a EML tem uma série de projetos, nomeadamente o Vox Pop, o C-Roads, o C-Treats, entre outros. Que impacto está a ter isto naquilo que é o cliente de Lisboa? Portanto, nós somos os municípios, aquelas pessoas que utilizam, mas há o cliente, e que dificuldades é que estão a encontrar atualmente? Olá, Miguel. Olá a todos, boa noite. Obrigado pelo convite para estar aqui neste debate, que me parece que é sempre um tema interessante. Ao contrário da Rita, eu não sou técnica, já tinha explicado isso anteriormente, por isso a minha abordagem é sempre mais generalista, vamos assim dizer. Basicamente, aquilo que se estava a falar anteriormente, que a Rita estava a falar anteriormente, que é o que se pretende fazer na Baixa, de cortar o trânsito, como já se fez noutras cidades lá fora, é efetivamente isso. Esse projeto estava para avançar na altura em que entrou a pandemia, ficou em stand-by porque acreditou-se que não era o momento para se fazer uma alteração tão grande na circulação da cidade e no modo de vida da cidade, mas é um projeto que provavelmente avançará logo possível. Relativamente ao facto da EML ser o braço armado da Câmara, sim é, a EML existe há 26 anos, nasceu da pura necessidade de gestão de estacionamento, ou seja, inicialmente o que era preciso era ver se os carros estavam bem ou mal estacionados e impedi-los de ocupar o espaço das pessoas, porque a cidade tem que ser uma cidade para as pessoas. Joana, desculpe interromper, vou só aqui pedir à Rita poder passar o host para mim, por favor. Nós estamos a ver aqui em ecrãs pequeninos. Eu posso... Desculpe, a Joana interrompeu o raciocínio. Ok, mas podemos continuar, Joana, que enquanto a Rita faz já tem uma experiência. E efetivamente, essa simples gestão de estacionamento, com a evolução da cidade e com a evolução do tempo, passou para muito mais do que isso, e neste momento a EML, que inicialmente era a empresa municipal de estacionamento de Lisboa, hoje é a empresa municipal de mobilidade e estacionamento de Lisboa. Porque efetivamente a EML é quem acaba por ter mais capacidade para implementar as diretrizes ou os planos da Câmara em termos de mobilidade. E quando falamos nisto, falamos na construção de grande parte das ciclovias da cidade, falamos na requalificação do espaço urbano, falamos na construção de parques de estacionamento, na implementação do sistema público de bicicletas partilhadas, várias outras, gestão da rede semafórica, por exemplo, que neste momento passou para a EML também. Já somos neste momento operadores também de carregamento elétrico, de carregamento de veículos elétricos, o que significa que além dos postos de carregamento que já tínhamos nos nossos parques de estacionamento, vamos passar a ter postos de carregamento na via pública também. Por isso está-se a desenvolver um caminho e cada vez mais a EML tem mais projetos e mais iniciativas para trabalhar a mobilidade de Lisboa. Em termos da imagem que os cidadãos têm disto, ou de como é que isto passa para as pessoas, não tem sido um trabalho fácil, tem sido um trabalho difícil. Aliás, quase todos vocês, a ideia que têm da EML de certeza é andam cá para multar e pronto. Efetivamente tentamos fazer muito mais do que isso e tentamos comunicá-lo, sendo que como empresa municipal, como dependendo de um acionista único que é a Câmara, obviamente estamos dependentes das decisões da Câmara e até em termos de comunicação, aquilo que podemos comunicar e como podemos comunicar
tem que passar muitas vezes pelo crivo da Câmara Municipal de Lisboa, e passa por outras questões, como o facto de Emel só agora, ao fim de 26 anos, está a começar a dar os primeiros passos nas redes sociais. Abrimos a nossa página de LinkedIn este ano, o Instagram é o próximo passo, mas isto são neste momento talvez os principais motores da comunicação, que nós não estamos ainda a tirar um forte partido deles nem a utilizá-los. Esses projetos que o Miguel referiu são projetos europeus em que nós estamos envolvidos, não tenho conhecimento profundo sobre nenhum deles, anualmente estamos em vários, desde projetos na área da sensorização, projetos na área agora temos um, por exemplo, que é o bicicletário, que tem a ver com a colocação de estacionamentos de bicicletas em vários pontos da cidade, para bicicletas particulares, não tanto, a Gira tem as suas próprias estações. E a ideia é que o utilizador, a Gira serviu no fundo para mostrar aos lisboetas que Lisboa é ciclável, que se consegue andar de bicicleta em Lisboa. E com isso tentar promover a utilização das próprias bicicletas, das bicicletas privadas. E daí a necessidade de criar os estacionamentos para as bicicletas privadas que não existem. Não é? A pessoa tem que agarrar a bicicleta a um posto de eletricidade num sítio qualquer com 27 careados para garantir que não lhe a levam. E aí, portanto, já colocámos alguns estacionamentos básicos, aquelas estruturas de metal onde simplesmente se atraca a bicicleta com um cadeado, mas estão a ser estudadas e analisadas várias outras estruturas, como um modelo quase tipo caixa, como existe em várias zonas na Holanda, ou em Copenhague, ou noutras cidades, e estamos neste momento a caminhar para aí também. Nessa questão específica, Joana, das bicicletas, é um tema que eu por acaso tenho imensa curiosidade, eu também não sou um conhecedor profundo, mas tenho imensa curiosidade, porque a nossa cidade tem uma especificidade das montanhas, das colinas. Uma morfologia que não ajuda, sim, não é? Com as 7 colinas não é fácil para andar de bicicleta. Mas há um relatório de uma consultora, Arthur Day Little, que fez uma avaliação das principais, ou das melhores cidades do mundo em termos de mobilidade. Uma das principais, aliás, não é uma das principais, a melhor cidade do mundo foi considerada Hong Kong, com um total de 58 pontos em 100. Portanto, nem sequer é uma classificação muito elevada, dos 100 possíveis, 58 pontos. Hong Kong é uma cidade, estranhamente, entretanto, depois fui um bocado a investigar aqui sobre Hong Kong, mas estranhamente é uma cidade em que 38% dos cidadãos, ou das pessoas que estão na cidade e utilizam a cidade, usam meios de transporte com emissão zero e também bicicletas. Mas a verdade é que é a cidade das 10 primeiras do mundo aquela que apresenta a menor rede de ciclovias. Portanto, está aqui um paradoxo entre aquilo que... E é uma cidade que é praticamente plana, para quem conhece Hong Kong, é uma cidade praticamente plana. Há aqui um paradoxo extremamente interessante, que é, por um lado, há uma tentativa e um puxar, e aqui se calhar a Joana percebe este conceito, eu gostaria que me partilhasse um pouco connosco a sua ideia, de puxar o uso da bicicleta, nomeadamente as Gira, que são elétricas, não é para ajudar a subir e descer. Sim, não são todas elétricas, mas sim, mas são... Tem algumas... 60% são elétricas. Ok. Versus este paradoxo que, afinal de contas, Hong Kong é até a melhor cidade em termos de mobilidade, mas depois as pessoas ou têm uma rede de ciclovia muito, muito reduzida. Como é que existe isto em Lisboa, em primeiro lugar, e segundo, como é que está a ser a aceitação das pessoas na cidade do uso das bicicletas, quer as próprias, quer as da Gira? A utilização de bicicletas na cidade de Lisboa, com o aparecimento da Gira, aliás, no final, nestes 2 anos de existência de Gira, subiu brutalmente. A Gira fez há relativamente pouco tempo 3 milhões de viagens. 3 milhões de viagens são muitas viagens. Nós temos 15 mil utilizadores inscritos na Gira, ou seja, 15 mil passos ativos, que é muito passo. É muita gente a andar de bicicleta. E há já 2 ou 3 estudos engraçados com imagens em vídeo muito interessantes de cruzamentos ali na zona da Avenida da República, em que tem a imagem de há um ano atrás, em que passavam 10 bicicletas numa hora, e tem a imagem aos dias de hoje em que passam 150 bicicletas numa hora. Obviamente há dias mais movimentados do que outros,
mas a utilização, ao contrário daquilo que nós pensávamos, que se calhar no inverno ia baixar, que em dias de chuva as pessoas não procuravam, mantém-se mais ou menos igual ao longo do ano inteiro. Isto significa que a aceitação da população às bicicletas e à gira em particular tem sido bastante grande e continua a ser um produto muito procurado. Aliás, as queixas que nós recebemos relativamente à gira é sempre: fazem falta mais bicicletas, fazem falta mais estações. Que vão existir. Temos que crescer à medida do tamanho. Isto levanta um problema depois do outro lado, que é bicicletas bom, pelos vistos os usuários desejam, mas reduz a parte do estacionamento. Portanto, há um trade-off entre sempre, não é? Obviamente reduz a parte do estacionamento. E Paimel nesse aspecto é um problema duplo, não é? Porque ao reduzir o estacionamento também reduz as receitas. A faturação. Exatamente. Mas a aposta aqui não é uma aposta económica, é uma aposta na cidade e é uma aposta em devolver a cidade às pessoas e em tornar a cidade uma cidade mais segura e mais humana. E isso é uma das coisas que nós trabalhamos muito no projeto Na Tua Cidade Fora, como referiu inicialmente, é tentar ensinar às camadas mais jovens que o carro ou a opção veículo próprio não é sempre a melhor. Que há muitas outras situações em que a opção pode e deve ser outra. E que isso lhes traz mais qualidade de vida, mais segurança, lhes devolve os passeios. Eu cresci numa cidade pequena e cresci a brincar na rua, a ficar na rua às 8 da noite e a andar de bicicleta, ia de bicicleta para a escola e tinha toda a segurança. Hoje em dia eu não mando os meus filhos de bicicleta para a escola, se calhar se vivesse noutra zona de Lisboa já mandava. Mas eu vivo na Infante Santo, é uma zona bastante movimentada e aqui não, agora que já são mais crescidinhos e já há mais ciclovias, já começam a circular. Mas durante muitos anos era impensável a gente dizer: não ponho uma criança minha a andar de bicicleta nas ruas de Lisboa. E a necessidade de ciclovias apareceu um bocadinho também para isso. Eu acho que em Hong Kong a cultura asiática já vem muito mais, a bicicleta está intrínseca neles, e nós nem tanto, e nas cidades então a utilização da bicicleta era quase nenhuma. E eu acho que a construção de ciclovias parte exatamente disso, da necessidade de transmitir às pessoas uma sensação de segurança. Miguel, eu se pudesse também gostava de falar um bocadinho sobre... Sim, exato, eu ia passar. Sim. Rita, e depois tenho uma pergunta também a fazer aqui à Rita, sobre a questão Antes aqui de mais nada, para dizer que a questão da cidade ser plana, não ser plana, etc., 75% de Lisboa, isto falando nos eixos das vias, portanto, as ruas em si, 75% de Lisboa, das ruas são planas ou quase planas. Portanto, se nós estivermos a pensar na cidade das Sete Colinas vistas pelo ponto de vista de um turista, obviamente que nós imaginamos a cidade cheia de colinas, mas a verdade é que do Saldanha para cima elas não existem, e mesmo na cidade das colinas também existem muitas ruas que não têm assim uma pendente que não seja propriamente ciclável. Além disso, com as bicicletas elétricas, disso hoje em dia, quer dizer, estão cada vez mais banalizadas e se uma pessoa quiser comprar uma bicicleta elétrica, isso simplesmente deixa de facto ser um problema. Em relação àquilo que estava a perguntar de Hong Kong, confesso que não conheço especificamente a questão de Hong Kong. Durante muito tempo, os grupos que defendiam a questão da bicicleta defendiam que toda a cidade devesse ser acalmada, de maneira que a bicicleta pudesse conviver naturalmente com os veículos, porque obviamente a bicicleta tem direito a andar com os carros. Entretanto, concluiu-se que isto de facto... Isto pode ser confortável para as pessoas que já se sentem minimamente confortáveis a andar de bicicleta, mas para quem não se sente, e para essa tal situação dos 8 aos 80, que inclui os filhos da Joana, não é com eventuais medidas de acalmia que se atrai de facto pessoas. Portanto, quando nós queremos atrair pessoas e priorizar e de facto dar segurança ao uso da bicicleta, temos que criar uma rede que seja diferente, ou seja, não se vai pôr ciclovias. Ciclovias é basicamente o espaço segregado que serve para as bicicletas andarem em absoluta segurança, portanto sem tocar em nada. A ideia não é colocar ciclovias em todas as ruas, a ideia é que as ruas sejam cicláveis. Portanto, naquelas que são de hierarquia principal e que são ligações também cicláveis mais relevantes, existem ciclovias segregadas.
Depois existem outros casos, como por exemplo na Defensores de Chaves, existem faixas cicláveis, ou seja, elas convivem mais ou menos com o tráfego e estão ao nível do tráfego, não estão protegidas, portanto são faixas. E depois existe uma outra coisa que é a zona, que é vias 30, em que então sim dentro dos bairros tende a promover a acalmia. Portanto, é do cruzamento destas várias redes que têm hierarquias diferentes que se torna uma cidade ciclável. Quanto menos nós só apostarmos em ruas 30. Na prática, sejamos francos, não serve de muito e, portanto, não é assim de facto que se atrai pessoas. Por fim, queria apenas só acrescentar que a bicicleta, e em particular a bicicleta elétrica, a bicicleta normal é mais vantajosa do que andar de qualquer outro meio de transporte numa cidade até 5 km por hora. Com as bicicletas elétricas isso passa a 8 km de distância, peço desculpa. Portanto, quase todos os movimentos que nós fazemos dentro de Lisboa têm menos do que 8 km e, de facto, lhe garanto que chega mais rápido a qualquer sítio de bicicleta elétrica, e tem a minha palavra de honra, chega de maneira nenhuma tão rápido a fazer 8 km do que de bicicleta elétrica. E não é suar, nem esbaforido, nem coisa nenhuma. É divertido, feliz, contente, um bocadinho como quem foi jogar um jogo de computador. E que chega de ponto A ao ponto B sem stress. É basicamente este o efeito. Então, mas isso podemos considerar que será uma questão de mentalidade das pessoas, poder utilizar ou não, e olhamos para os países do norte da Europa e vemos isso mais enraizado do que nos países do sul da Europa, se calhar neste caso em particular Portugal, talvez mais do que nos mais países do sul da Europa, mas em Portugal. Será isso uma questão que é preciso trabalhar em termos de comunicação camarária? Eu costumo sempre dizer, e a Joana concordará comigo, que a Câmara comunica muito mal. E, portanto, quando ela há bocado estava a dizer que têm sempre que passar pelo crivo da Câmara, é porque, de facto, o crivo da Câmara filtra tudo. E, portanto, não sei porque às tantas não se passam mensagens que poderiam ser muito úteis e que poderiam pôr a população a aprovar e com mais taxa de aceitação dos projetos, e isso não existe. Portanto, claro que existe uma questão de mentalidade das pessoas, mas o espaço público é também uma ferramenta de comunicação. Ou será eventualmente a principal ferramenta de comunicação. Portanto, quando nós apostamos, não damos condições nenhumas à bicicleta, obviamente o que nós estamos a comunicar é que aquilo não é seguro, não é prioritário, etc., e não é útil. Quando nós começamos a alterar isso, também estamos a transmitir no espaço público que efetivamente há uma aposta na bicicleta. Ao contrário do que nós achamos sempre que Amsterdão existia, sempre foi assim, e Copenhaga sempre foi assim. E não é verdade. E aliás, no fim da minha apresentação eu tinha isso, que era o antes e o depois. Podemos lá voltar, Rita, se quiser mostrar mais uns slides, podemos lá voltar. Sim, se calhar farei isso. Existe o antes e o depois. Copenhaga não tinha o espaço público fechado, era como radicalmente diferente daquilo que nós vemos hoje em dia. E hoje em dia é uma cidade muito viva. E também Amsterdão, quando houve o boom do automóvel depois da Segunda Guerra, houve um boom económico, basicamente, pronto, no fundo, depois da tempestade veio a bonança, e portanto houve um boom económico depois da guerra. E houve uma enorme aposta no automóvel, e o espaço público em Amsterdão ficou completamente destroçado. E depois houve uma política, as pessoas começavam-se a revoltar, houve uma tentativa de deixar de depender do petróleo, e portanto houve uma conciliação de interesses, e Amsterdão hoje em dia é aquilo que nós vemos. Portanto, recuperaram alguma coisa que sim, estava na memória das pessoas, mas que estava completamente retirada do espaço público. Portanto, Amsterdão não era a cidade que se vê hoje, e se eu puder, então eu volto a... Sim, eu vou passar o Elcio só para poder apresentar o caso. Maria, podes passar, por favor, o Elcio para a Rita novamente, por favor? Posso, sim, senhora. Eu até acho que a Rita consegue partilhar sem ser o host, mas podemos passar, não há problema nenhum. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela. Sim, portanto, consegue. Acho que não. Pronto. Acho que não consigo. Já está. Não há problema nenhum. Enquanto estamos a fazer, eu tinha aqui, se calhar, Miguel, para também orientares aqui o debate, temos aqui 2 temas que estão a ser colocados, que são bastante pertinentes, que têm a ver com, para além de abordarmos as ciclovias e as bicicletas, a rede de transportes públicos, com 2 casos muito concretos.
especificamente dentro da cidade de Lisboa, e foi levantado aqui o tema da rede de transportes públicos, por exemplo, na zona de Campo de Ourique, e também a rede de transportes públicos quando fazemos para fora da cidade de Lisboa, com o caso, por exemplo, Cascais-Lisboa, Lisboa-Cascais, que não temos transportes diretos e precisamos de utilizar no mínimo 3 transportes e cerca de 90 minutos para cada uma das viagens. Portanto, é um tema também que era importante abordarmos aqui a rede de transportes públicos, paralelamente ao tema das ciclovias e das bicicletas. Posso? Sim, claro, Rita. Pronto, quer dizer, isto às tantas atalhou para a questão das bicicletas. Sim, mas... Vou aqui admitir, não sei quem, acho eu. Pronto. Peço desculpa, estava aqui alguém à espera. Portanto, eu há bocado, claro que obviamente estava a falar dos problemas que teve a ver com uma aposta quase exclusiva, tanto no automóvel como solução, e que, portanto, acabou por ser um desinvestimento enorme em relação aos transportes públicos, nomeadamente, mas também mesmo para o espaço pedonal, reciclável não existia, nós de facto não tínhamos esse hábito, mas, portanto, tudo o resto foi penalizado. E, portanto, agora, falando de coisas melhores e partindo então para as soluções e, portanto, também respondendo aqui à pergunta da Maria. A solução de tudo isto não é uma aposta única, ou seja, não é de repente acharmos que todas as pessoas vão andar de metro, ou que vão andar de comboio, ou que vão andar de transporte público, ou que vão andar de bicicleta, não é nada disso. A questão é termos, de facto, uma rede integrada em que o automóvel existe dentro desta rede rodoviária, ou seja, é uma peça de um sistema e obviamente que é uma peça útil e espero que não tenha dado aqui uma ideia que estava a diabolizar. Não estava a diabolizar nada, estava simplesmente a dizer que é o que é, foi toda a aposta, nós temos os ovos todos no mesmo cesto e toda a gente sabe que seja em que for na vida não é bom pôr os ovos todos no mesmo cesto e pusemos de facto os ovos num cesto que nem por cima tem muitas externalidades. Portanto, isto para dizer como é que se consegue então contrariar isso e como é que se consegue que as pessoas tenham acesso às coisas, aos bens, aos serviços, ao emprego da melhor forma possível e com a melhor qualidade de vida. É com uma rede integrada. Aqui tento, como é que isto se... Olha, agora não consigo, agora não estou a conseguir passar... Miguel, estão a ouvir? Hein? Estou a ouvir. Eu não consigo mudar os slides, agora não sei porquê. Não consigo fazer nada. Só um minuto, ver se eu consigo aqui fazer, só um minuto. Maria, consegues ver se por acaso passar o host para a Rita porque diz que está bloqueado, não consegue? Não sei, não consigo fazer nada. Não, a Rita é o host. Eu sou o host. Consegui. Ok. Ora bem, então partindo para os transportes públicos, uma das coisas que está, agora confesso que não sei exatamente em que estado aqui está, mas uma das coisas que estava a ser estudada era a possibilidade de se criar é uma coisa um bocadinho semelhante, não tão boa como, porque a nossa cidade é muito diferente, mas um bocadinho à semelhança do que foi feito em Curitiba, portanto, transportes públicos de superfície, sob pneumáticos, ou seja, é uma espécie de um autocarro, mas com prioridade ao semáforo, com um canal sempre próprio, e que no fundo cruze com a linha de metro e tenha uma imagem completamente diferente do automóvel, do autocarro tradicional. Fora isso, portanto, isto é uma aposta nos transportes públicos. Eu julgo que de qualquer maneira as pessoas também têm a noção de que está a haver um enorme investimento na Carris, em elétricos, em autocarros, etc. E portanto esse esforço está a ser feito desde que a Carris passou para a Câmara e é financiada também pela EML. Portanto, há aqui uma sinergia sempre que é do estacionamento, e isto é uma mensagem que eu acho que muitas pessoas não têm, é todo o dinheiro que é captado com a política de estacionamento é recanalizado para os transportes públicos, para as bicicletas, etc., um bocadinho como a Joana estava a dizer, para os elevadores também, e muitas vezes não é só uma questão de criar mais metro, vou dar um exemplo, uma coisa que não existe. Se houver um elevador que leva as pessoas desde o metro até a Campo de Ourique, se calhar não é preciso provavelmente estender o metro. Eu não estou a dizer que isto é fácil de fazer, atenção, estou a dizer, foi aquilo que foi feito no Castelo, foi criar um elevador que leva as pessoas desde o metro de baixo até o Castelo, portanto, não tem só a ver com estender o metro, criar mais paradas, etc., também tem a ver com fazer estas ligações que fazem com que as pessoas de facto consigam chegar mais facilmente aos transportes públicos e que eles tenham mais raio de ação.
Pronto, isto era o que eu estava a falar. Portanto, criar uma rede pedonal que seja efetivamente uma rede e que andar também seja uma solução, porque uns quilómetros bons por dia só nos fazem bem e se calhar chegamos tão rápido como se for 3 ou 4 quilómetros, chegamos igualmente rápido e mais bem dispostos. Os elevadores são uma ajuda muito importante numa cidade com colinas e esse esforço está a ser feito, é a EML também que financia e que faz a gestão destes elevadores. Aqui é a tal questão da rede ciclável, que não tem que ser toda portanto, com ciclovias segregadas propriamente, tem é que ser coerente e, portanto, é mais ou menos isto que se está a pensar, não, é mais ou menos isto que está a ser feito. Portanto, muitas vezes nós vemos pontas soltas de bocados de ciclovia, elas vão mais ou menos fechando hoje em dia já em rede, continua a haver algumas pontas soltas, mas elas fazem de facto parte de um programa estruturado, portanto não são ocasionais, estão pensadas e também uma coisa importante dizer é que estão muito bem articuladas com a própria rede rodoviária. Portanto, Almirante Reis, por exemplo, dá resposta a duas coisas. Uma é a rede ciclável principal que se pretende promover e a outra é, de facto, não se querer tantos carros na Baixa de Lisboa. Portanto, não é uma cegueira em que se olha para um aspecto, não, olha-se para isto de uma maneira integrada. E, portanto, não se fazem estas coisas relativamente radicais em sítios onde não são coerentes com aquilo que se quer para a rede rodoviária. Em relação Rita, posso interromper só aqui, ainda no slide anterior, eu queria só interromper para fazer uma pergunta muito rápida. E vem na sequência, sim, e um pouco porque ela está interligada com o processo de entrada na cidade, dos transportes públicos, dos interfaces, estacionamento e por aí fora. E que nós também temos um tempo relativamente reduzido, mas é uma pergunta que veio aqui das pessoas que estão a assistir e é de uma pessoa que diz que mora no Concelho de Cascais, portanto, concelhos limítrofes, e as pessoas têm que entrar na cidade, faz parte dos tais 2/3 de carros que circulam na cidade. Não tem alternativa de transportes públicos eficiente, teria de apanhar 3 transportes para ir. Neste caso tem um autocarro, um comboio e um metro. E teria, naturalmente, os mesmos 3 para regressar. Portanto, isto é quase 1h30 o que torna muito difícil a vida desta pessoa. O que é que está pensado em termos da cidade para este transporte intermunicipal e servir a maior parte das pessoas? Estamos a falar, como eu disse, aliás foi a Rita que disse, 2/3 dos carros estão a entrar na cidade. Como é que nós conseguimos melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas que vivem nos municípios adjacentes ao de Lisboa? Essa pergunta tem a ver um bocadinho com aquilo que eu tinha há bocado um slide, que era porque é que às vezes as pessoas dizem então se 2/3 vêm de fora, então fechamos a cidade a esta gente e ficamos aqui sossegados. As pessoas que moram em Lisboa têm que ter noção que a sua vida é muito mais fácil e prescindir do carro é muito mais fácil para elas e provavelmente até têm uma mais-valia com isso em termos de qualidade de vida. Portanto, é mais fácil dentro de Lisboa e muitas vezes é menos fácil para pessoas como a que perguntou, e que é verdade, há muitas pessoas que têm que apanhar 3 transportes públicos. E, por exemplo, a zona que vai desde o comboio de Cascais, entre o comboio de Cascais e o comboio de Sintra, é uma mancha muito grande, que apanha Monsanto, mas depois é uma mancha muito grande, com muito pouco acesso. Portanto, lá está, é a tal cidade dispersa. Não querendo dizer que é a solução para tudo, e se calhar estou a dizer uma coisa que não é de todo ajustada à circunstância desta pessoa. Mas aquilo que nós estamos aqui a ver, por exemplo, é que as ciclovias todas estão a ser ligadas para fora de Lisboa. Portanto, o que os concelhos limítrofes fazem, depois pode haver conversa ou não, mas nós de qualquer maneira estamos a deixar as pontas das ciclovias à porta da cidade. Claro que não estou a dizer para ninguém vir de Cascais de bicicleta, também não é isso. Simplesmente a bicicleta pode funcionar não só como um meio de transporte único, portanto autónomo, para ir de A a B, mas como meio de transporte complementar. Portanto, não sei qual é o caso dessa pessoa, mas até pode dar-se o caso de demorar a 4 km ou 5 da estação de comboios, que é uma distância um bocadinho antipática para se ver de outra maneira, e perde imenso tempo se ainda for apanhar o autocarro, etc. Mas pode acontecer que consiga fazer esses 5 km até ao comboio, consiga enfiar a bicicleta no comboio e depois em Lisboa tem a bicicleta e pode usá-la ou apanha uma gira, qualquer coisa desse género.
Outra questão, e que é, salvo o meu próprio caso, tem a ver com o estacionamento. Portanto, uma das coisas que está a ser feita é a promoção de parques dissuasores à entrada da cidade. E estes parques dissuasores estão a ser feitos, ou melhor, eles não estão a ser construídos, eles estão a ser, portanto, geridos e negociados com uma enorme capacidade que existe e que está completamente subaproveitada, que é o Colombo, o Feira Nova, o Alvaláxia, o Estádio de Benfica, eventualmente poderá estar-me a falhar algum, mas portanto isto são tudo enormes parques de estacionamento completamente subaproveitados 99% do tempo e que estão à entrada de Lisboa e sempre sistematicamente onde existe metro. Portanto, para quem não tem outra alternativa, e reconheço que muitas vezes não existe essa alternativa porque a cidade foi dispersa, há também essa possibilidade de poder deixar o carro praticamente de graça num parque dissuasor e apanhar o metro, apanhar uma gira, etc. Portanto, isto para dizer que a transformação tem que ser no sentido de nós todos sermos um bocadinho mais elásticos e percebermos que se calhar não usamos sempre o mesmo transporte todos os dias e podemos complementar, dependendo dos dias da semana e dependendo de onde vamos, etc., tentar encontrar a nossa melhor solução. Sendo que muitas vezes o carro efetivamente é um bocadinho um engano, porque não é a maneira mais eficiente. Eu tenho aqui mais uma pergunta e esta aqui dirigir, tem várias perguntas aqui a surgir agora bastante e temos que aqui gerir aqui o tempo porque já estamos, são 10h23, para a Joana, que é o seguinte, como é que é feita a gestão, ou melhor, uma das críticas dos municípios, e desculpe lá Rita estar aqui a interromper, mas realmente estamos a ficar apertados de tempo, eu acho que nós podemos estar aqui a noite toda a falar sobre o tema, porque é tão complexo e tão grande, tão vasto. Portanto, voltando aqui à Joana, as pessoas, como usuários da cidade, e por este processo que já comentaram aqui, em que é necessário educar os municípios a utilizar outros meios de transporte, e agora vou voltar-me aqui outra vez ao ponto das bicicletas, muitas vezes as ciclovias criam alguma entropia à deslocação do automóvel, pelas prioridades que têm, quer sobre os automóveis, ou às vezes até a cruzar pessoas, e a prioridade que não tem sobre pessoas. E existe aqui naturalmente riscos de acidentes, riscos rodoviários normais. Como é que a EML faz este estudo, ou como é que faz esta gestão para garantir, de uma forma que a circulação é mais segura e para também facilitar a entrada das pessoas, evitando naturalmente os acidentes? Para já, o estudo, por norma, não é feito por nós, é feito pelos departamentos técnicos da Câmara e depois para nós chega na fase de implementação, ou seja, depois nós chegamos ao sítio e implementamos. Tenho aqui que fazer uma retificação relativamente ao que a Rita disse, dos parques dissuasores, que a Rita disse que não estavam a ser construídos, estão efetivamente a ser construídos, há alguns bastante recentes, temos um parque dissuasor na zona da Ameixoeira, por exemplo, ali à entrada do Lumiar, que tem avanças muito baixas para quem tem passe de transportes públicos, o que significa que faz esse complemento que a Rita sugeriu. Temos mais 2 na zona de Santos, aliás, Belém, né? Santos a Belém. Temos 2 no Arieiro, novos também, ou seja, o trabalho... Joana. Hã? Mas Arieiro já não é dissuasor, eu diria. Já é muito tempo, pronto, era definitivo. Sim, é dissuasor para o centro da cidade, entre uma avenida principal e depois dali moves-te para o centro, estás perto do metro, estás perto dos autocarros, e acaba por ser dissuasor, sim, até porque o custo também é barato. Mas o facto do estudo ou do planeamento, como o Miguel estava a perguntar, essa parte não é feita por nós, essa parte é feita pela Câmara, pelos departamentos técnicos da Câmara, e depois passa para nós. Obviamente nós também temos engenheiros e arquitetos do nosso lado, mas o que fazem é depois a implementação daquilo que é considerado mais importante ou mais viável no terreno. Ok. Aqui uma pergunta também que surge, e aqui não sei se conseguirão responder. Aliás, esta é a minha pessoal, eu vou aqui atalhar, talvez alguém possa.
A Rita falou também no estudo que havia, e é só porque ele ficou um número na cabeça, e 525 euros para uma família é muito dinheiro. Quando falou do custo de ter um carro para a família como um todo, 525 euros é de facto muito dinheiro, particularmente em Portugal. E é só uma questão de curiosidade. Quanto é que custará, e aqui a Joana talvez terá este número se calhar mais perto, quanto é que custará uma pessoa se abdicar, ou uma família se abdicar do carro, poder-se deslocar pelos meios de transporte? Ou seja, se eu vou fazer um trade-off entre os 525 euros, onde eu posso transportar uma família, filhos, levá-los à escola, etc., por bicicleta, autocarro ou metro. Eu sei que quer o autocarro, quer o metro não dizem respeito à AML, mas há algum estudo, pergunto se calhar para a Rita e para a Joana, para as duas, que possa fazer esta avaliação do trade-off entre os 525 euros que eu gasto no carro por mês versus aquilo que eu vou gastar em transportes da AML ou um passe na Câmara, visto que vamos considerar uma família de 4 pessoas, que é a família típica portuguesa. Não sei se é este número. Eu lembro de há muito tempo haver um estudo que era, ainda não havia Ubers nem nada, e era a dizer que se uma pessoa abdicasse de ter carro e só andasse de táxi, ou melhor, não sei se era só andasse de táxi, mas era um bocadinho andar de táxi por tudo e por nada, sem pestanejar, pronto, um bocadinho facilmente, que poupava, não me lembro, mas era uma diferença significativa. Isso era um estudo científico, portanto não era assim não era uma coisa bem feita. Mas se de facto abdicar, e imaginando que anda de Uber e que anda de táxi, etc., o que tenderá a acontecer se não tiver carro, e posso-lhe dar o meu exemplo muito concreto, eu não tenho carro, o que resulta daí é que se me apetecer ir pegar no carro para ir ao aqui, faço isto, pronto. E até às vezes pego no Uber e peço ao senhor para me levar a 3 sítios diferentes e ando a fazer recados como se fosse o meu motorista, o que é bastante mais confortável do que ter que andar a entrar e a sair e a estacionar, etc. Portanto, lhe garanto que é mais eficiente. E no meio disto tudo, houve uma vez qualquer, eu fiz uma conta no fim portanto, o meu modo preferencial de transporte é a bicicleta elétrica, portanto, só para dizer, portanto, tenho muito poucos custos de transporte na minha vida, tenho a reparação da bicicleta de vez em quando, que leva umas pastilhas e pouco mais, e uma vez fiz a conta, portanto, exatamente por causa dessa pergunta, portanto, vi ao ano quanto é que eu tinha gasto, e tinha gasto 375 euros em Uber, ou seja, e isto não me prescindo de usar, portanto, sempre que me apetece, é isso que faço. E sempre que me é útil, portanto, lá está, as coisas têm que ser usadas para aquilo que são efetivamente necessárias e que são úteis, e de vez em quando o carro de facto é muito útil, tenho a facilidade de ter acesso a um carro de vez em quando preciso, portanto tenho que reconhecer isso, e isso ajuda muitíssimo, porque ajuda a não ter a posse do carro, porque a questão aqui também tem muito a ver com a posse do carro. Nós precisamos de ter acesso ao carro e poder usar quando precisamos, ou precisamos de o ter, e se nós conseguimos utilizar um carro e não ser dono dele, isso é uma redução de despesa e uma vantagem enorme para a cidade em termos de espaço, muito substancial. Ok. Joana, tenho aqui mais, estão a chover perguntas. Eu posso falar relativamente a esta também, posso dizer claro. Que neste momento o passo da Carris para uma família de 4 pessoas fica em cerca de 80 euros por mês. O passo da Gira, que só serve para maiores de 18, custa 15 euros por mês. Fizemos as contas, é muito menos do que os 525 euros do automóvel. Isso. Ok, muito bem. Tenho aqui outra, bem, uma série de perguntas, como disse, estão a chover perguntas. Deixa-me ver aqui. Primeiro, uma que eu acho que aqui para a Joana, que é capaz de ter mais facilidade em responder esta questão, que o uso de motociclos na cidade de Lisboa tem vindo a crescer, também se calhar fruto da pandemia, as pessoas têm se calhar evitado, e ainda vamos ver como é que é, e quero voltar a este tema aqui da pandemia e o futuro. Mas o uso de motociclos de facto tem vindo a crescer na cidade, e isto levanta agora se calhar um outro tema, que é o tema de estacionamento para eles. Tem crescido este estacionamento, está programado, como é que está o trabalho dedicado a este transporte, este meio de transporte dentro da AML, se há alguma coisa prevista nesta luta? Tem crescido significativamente. Tenho noção, até porque conheço vários motociclistas e tenho alguns na família também, que os estacionamentos existentes não são suficientes em todas as zonas, principalmente nas zonas de maior pressão, zonas de mais escritórios,
onde há mais utilização de motociclos e necessidade de estacionamento. Sempre que, cada vez que fazemos um lugar para moto, não é um lugar, cada vez que abrimos estacionamento para motas, tiramos estacionamento para carros. E andamos sempre aqui a tentar pesar os dois lados da balança. Nós temos exatamente um grupo que estuda isso, estuda a necessidade de estacionamentos de motas e implementa. Dependemos sempre também um bocadinho da vontade e das decisões das juntas de freguesia nesse sentido. Os pedidos normalmente partem dos municípios para as juntas e são as juntas depois que nos colocam a nós. Ou somos nós que nos deparamos com a necessidade, até porque os fiscais andam na rua e deparam-se com motas no passeio e chega-se à conclusão que é necessário criar mais estacionamentos de motas ali. Às vezes nós queremos implementar e é a própria junta que diz aqui não podemos porque temos muita pressão de estacionamento automóvel ou temos muita pressão de residente. Tenta-se sempre chegar a um encontro, mas o que é certo é que estamos a construir mais e continuamos a querer construir mais ainda. Ok, nós agora estamos em tempos de Covid e, portanto, se calhar agora vamos ter uma nova realidade aqui na cidade. Vou lançar aqui a pergunta para a Rita e para a Joana, não sei exatamente quem é que poderá responder, mas é uma pergunta também aqui da nossa audiência. Nós temos vindo, com a pandemia, enfim, vai ressurgir a necessidade das pessoas de transportarem-se utilizar o seu próprio transporte, para evitar o transporte público e a questão do contágio. Ou seja, há um pouco um retrocesso daquilo que tem sido a estratégia, que é trazer precisamente as pessoas para o transporte público para evitar problemas de mobilidade dentro da cidade, e utilizando tudo aquilo que nós temos aqui a falar, versus agora um retrocesso em função dos efeitos da pandemia, da saúde e do perigo sanitário que isto levanta para as pessoas. Que impacto é que acham que isto agora pode ter na estratégia futura da cidade, trazer eventualmente, ou se vamos voltar à estratégia passada, ou isto poderá manter a situação, se calhar agora num plano alto, até eventualmente adotar uma nova estratégia? Vou chegar um pouco mais aqui para a Joana. Eu também gostaria de responder depois. Ok. Pronto, eu posso começar por dizer que isto obviamente fez intensificar a aposta na rede ciclável e na utilização da bicicleta como meio de transporte individual. Na questão dos estacionamentos de motas também na criação para a circulação de moto em segurança, por exemplo, as motas neste momento podem circular nas faixas de luz e partilhar essa faixa com os transportes públicos e o entendimento de que irá haver sempre uma necessidade de espaço para os carros, seja para circularem, seja para estacionarem. E isso nunca vai desaparecer, por isso continuamos a apostar na construção de parques de estacionamento e na criação de soluções de acomodar todos os automóveis possíveis. Obviamente a aposta tem que ser numa mudança de mentalidades, numa mudança de comportamentos, por nós, pela nossa saúde, por uma qualidade de vida melhor e por uma cidade mais amiga do ambiente e dos cidadãos. Rita, queria comentar? Queria, por acaso isso tinha a ver um bocadinho com o meu slide que eu há bocado ia pôr e que tem a ver com isto. E respondendo diretamente à Covid, esperemos que isto passe, portanto, esta crise, e que não tenhamos propriamente que repensar todo o meio urbano por causa de uma epidemia que neste momento é muito concretamente. E, portanto, claro que normalmente agora as pessoas estão a tentar ter outras respostas. Mais do que pensar propriamente nesta epidemia que neste momento estamos a atravessar e que, se Deus quiser, haverá uma vacina em breve, é importante pensar o que é que causou esta epidemia. E, portanto, se as pessoas ao passarem dos transportes públicos e por causa de estarem com medo, passarem para o automóvel, o que estão a fazer é basicamente alimentar aquilo que nos trouxe até aqui, porque aquilo que nos trouxe até aqui foi a destruição dos ecossistemas, e isto é amplamente consensual, não há mais nenhuma outra explicação em relação, quer dizer, foi por causa do animal, do mercado chinês, etc. Mas esta passagem dos vírus dos animais para as pessoas tem a ver pura e simplesmente com a destruição dos habitats e com a destruição dos ecossistemas e com a nossa relação com a natureza. Portanto, passar de um meio de transporte para outro que eventualmente nos salvaguarda no momento, mas que agrava o problema que nos trouxe até aqui, não é de todo solução e é importante ter esta consciência.
e exatamente como a Joana estava a dizer, daí também está-se a reforçar e aproveitar esta oportunidade para reforçar. No fundo são projetos que já existiam, não andávamos provavelmente a inventar de repente ciclovias vamos pôr onde não tínhamos pensado, não, isto simplesmente tornou um bocadinho mais fácil implementar certas medidas. A bicicleta de facto é um transporte individual e portanto garante essa segurança em relação ao Covid neste momento. E é um meio de transporte que neste momento tem a vantagem, quando nós não queremos ir ao ginásio, porque eu acho que a maior parte das pessoas neste momento não querem ir ao ginásio, é um meio de transporte que nos permite mexer-nos e manter-nos saudáveis e de facto neste momento não faz sentido nenhum nós estarmos a trabalhar em teletrabalho muitas vezes e passarmos do teletrabalho para um carro em que se calhar estamos mais ou menos congestionados e acabamos por voltar para casa mais estressados ainda, em vez de podermos mexer-nos, portanto, andarmos, nós somos feitos para nos mexermos e, portanto, podemos aproveitar a energia que temos no corpo para estar ao ar livre e para tentar fazer algo que seja de facto saudável também. Ok, nós já estamos aqui já passámos largamente o nosso tempo, eu vou só fazer mais uma pergunta, é uma pergunta que também é colocada por uma outra pessoa aqui, tenho pena de não poder colocá-las todas, mas são de facto 22h40 já ultrapassámos largamente o nosso tempo, e a pergunta é a seguinte, é uma curiosidade, é se o investimento público feito com o passo social da AML reduziu efetivamente o número de entradas de veículos automóveis na cidade de Lisboa, se sim, se tem a capacidade de responder a isto, se tem esta informação, e se sim, em quanto? Se temos esta ideia deste número, porque não é fácil aqui. Não sei para quem é que é a pergunta, eu não tenho números concretos. Não. Sei que sim, mas não tenho números. Okay. Exatamente, a resposta é essa. Eu sei que sim, mas não tenho os números. Ok, vê se tenho aqui mais alguma outra então... E aumentou exponencialmente o número de utilizadores dos transportes públicos, também, mas também não tenho os números. Ok, eu acho que vamos acabar aqui por concluir. Eu fico muito contente porque olhando para o programa que nós temos da nossa Lisboa Mais Liberal, de facto estamos a tocar nos pontos que são relevantes, aqui que a Joana e que a Rita levantaram, e são os pontos pertinentes. Temos 4 pontos específicos na área de mobilidade, na área de criação de infraestruturas de transportes e serviços de transporte, nas condições de melhoria da mobilidade da cidade, na melhor mobilidade periférica e também da expansão desta rede que está interligada na cidade e de facto fico contente do nosso, e agora aqui passo um bocado aqui a publicidade do nosso programa, mas de facto estamos a acertar nos pontos que estamos a fazer e obviamente é um programa aberto e vivo e portanto iremos incorporar muitas das novidades e das informações que passaram aqui, seguramente, e mais virão, mas queria agradecer, sabendo que é um evento eminentemente organizado por uma entidade política. Queria agradecer a presença da Rita e da Joana de uma forma desabrida e corajosa vir participar, porque nem sempre é fácil quando se fala de uma organização política, e isso é de louvar. Portanto, queria agradecer o vosso tempo, a vossa dedicação, particularmente a esta hora da noite. A Rita estando longe, a Joana aqui um pouco mais perto, mas o tempo dedicado a ajudar a nós e também passar a mensagem para o próximo programa eleitoral da cidade, eu acho que também é uma forma de ajudar o próprio município em si, a pressionar e criar concorrência para garantir que conseguimos meter dentro do programa as melhores opções e as melhores características de cada programa para desenvolver a nossa cidade. Portanto, em nome da lista mais liberal, do Partido Iniciativa Liberal, agradecer, muito obrigado pela vossa presença. E em breve eu pessoalmente entrarei ao contacto convosco porque aprendi bastante e espero poder aprender mais também durante os próximos tempos. Muito obrigado, Rita, muito obrigado, Joana. E obrigado a todos por estarem connosco. Obrigado por estarem todos a estar connosco até esta hora, porque de facto é tarde e amanhã é dia de trabalho. Muito prazer, muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite.